Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Dinâmica das Estruturas. Nessa aula nós vamos tratar de alguns tópicos básicos, começando pela formulação de sistemas com 1 grau de liberdade sem amortecimento, que são os tópicos mais simples, mas que serão a base para os tópicos mais avançados que veremos ao longo do curso, ok? Muito bem. Vamos começar analisando esse modelo que está do lado esquerdo, que mostra uma massa M, que só tem 1 grau de liberdade, que é o deslocamento na direção horizontal. Massa essa que está submetida a uma força aplicada F, função de t, ou seja, uma força que pode variar com o tempo. Então, é uma força dinâmica e não estática, tá certo? Essa massa também está presa a uma mola de intensidade K, que aplica sempre uma força de restauração, que é proporcional ao deslocamento. Então, a força é igual a constante de mola K vezes U, tá certo? Temos aí também um amortecedor, que também se opõe ao movimento, gera uma força de oposição ao movimento, proporcional à velocidade. O ponto, então, será igual à constante de amortecimento C, vezes a derivada do deslocamento, que é a velocidade, o ponto. Lembrando que a gente vai sempre indicar com um ponto em cima da letra, a derivada em relação ao tempo, e com 2 pontos a segunda derivada, tá? Muito bem. Então, se nós analisarmos o diagrama de corpo livre, para essa massa, como está do lado direito, nós vamos ter, aplicando a segunda lei de Newton, que a massa vezes a aceleração, m, ou 2 pontos, será igual à função da força aplicada, F de t, menos c, o ponto, menos ku. Colocando os termos com sinal negativo para o lado esquerdo, eu fico com m, o 2 pontos, mais c, o ponto, mais ku, igual a F de t. Mesma equação poderia ser obtida com o emprego do princípio de D'Alembert, que vocês devem lembrar lá da mecânica, que ao invés de considerar a resultante igual a massa vezes a aceleração, eu somo, adiciono uma força de inércia, que nada mais é que a massa vezes a aceleração no sentido contrário, Tá certo? Então, nós temos aí uma equação diferencial não homogênea, linear, a coeficiente constante, tá? Que é m, o 2 pontos, mais c, o ponto, mais ku igual a F de t. Muito bem. Nessa aula, nós vamos tratar de sistemas sem amortecimento, ou seja, aquele termo c, o ponto, será nessa aula desconsiderado. Tá? O amortecimento será nulo. Ficaremos com m, o 2 pontos, mais ku igual a F de t, ou m, o 2 pontos, mais ku igual a zero, no caso de vibração livre, ou seja, sem força externa aplicada, ok? Seria vibração livre. Então, os casos particulares que nós temos, é o sistema não amortecido, ou sem amortecimento, quando a constante de amortecimento é nula, que vai ser sempre o caso dessa aula aqui, tá? E podemos ter a vibração livre quando a força externa aplicada ela é igual a zero. Nesse caso, eu vou ter, obviamente, que ter condições iniciais, não nulas. Ou seja, se eu tiver aquele sistema, esquece o amortecedor agora, só a massa mola. Se ele estiver em repouso e não tiver nenhuma força aplicada, ele vai permanecer em repouso. Então, eu vou ter que dar um deslocamento inicial para ele, podendo dar ou não a velocidade inicial, para que ele se movimente. No caso de uma força externa aplicada, ele pode partir do repouso, não tem problema nenhum. Será chamada vibração forçada, ok? Muito bem. Vamos começar, então, com um caso mais simples, que é o de vibração livre sem amortecimento, ou seja, C igual a zero e F de t igual a zero também. A gente cai, então, nessa equação diferencial homogênea, m, o 2 pontos, mais ku igual a zero. Se eu divido toda a equação por m e chamo
K dividido por M de W ao quadrado, eu vou ficar com U, 2 pontos, mais W ao quadrado vezes U igual a zero. Uma equação diferencial ordinária homogênea, cuja solução geral é conhecida, né? Será U de T igual a seno WT mais B cosseno WT, onde A e B são constantes a determinar. Tá certo? Então, se eu conheço o deslocamento inicial, o tempo zero, o índice zero, e a velocidade no instante zero também, igual a V0, né? Eu consigo obter as constantes A e B. Tá certo? Então, fazendo U de zero igual a U no tempo zero igual a U zero, né? O seno de zero vai ser zero, então aquela primeira expressão A seno WT vai embora, que será A seno de zero. Sobra o B cosseno de zero, que é B vezes 1, será igual ao índice zero. Para a velocidade, basta eu derivar essa expressão em relação ao tempo. Ok? Então, ficaria com A vezes W vezes cosseno de WT, que no T igual a zero vai ser 1, então vai ficar A vezes W, menos B vezes W seno WT, aí o seno de zero vai dar zero, então vai me sobrar apenas que o A vezes W é igual a V0, ou A igual a V0 sobre W. Então, com isso, eu determinei as constantes A e B e tenho a solução geral dessa vibração livre sem amortecimento, ou seja, a equação, o deslocamento em função do tempo, será igual a V0 dividido por W vezes seno WT, mais o zero vezes cosseno de W vezes T. Ok? Muito bem. Então, a partir de agora, né, para determinar as condições iniciais, eu não vou explicar em tantos detalhes, mas basta fazer o T igual a zero, e depois, né, na expressão de U, de T, você vai achar o deslocamento inicial. Depois, aplicando T igual a zero na derivada, você vai achar a velocidade inicial. Então, esse procedimento, que eu não vou detalhar daqui para frente, tá? É bastante simples, aí é questão de fazer conta. Como as funções seno e cosseno possuem período 2π, né? Para essas funções, no caso, cosseno e seno WT, eu vou ter WT igual a 2π, ou T igual a 2π sobre W como período dessa função U de T. Já a frequência será o inverso do período, ou seja, será igual a W sobre 2π, né, a frequência em ciclos por segundo, ou Hertz, e W será a frequência circular, também chamada frequência natural, né, W igual a 2π vezes F. Ok? Bom, então, no caso da vibração livre, né, sem amortecimento, se eu der essas condições iniciais, né, supor que eu desloco aquela massa, deslocamento o índice zero, se eu solto, ela vai ficar indo e voltando, né, em torno do ponto de equilíbrio, do ponto da posição de repouso. E os deslocamentos máximos são chamados de amplitude do movimento, tá? Ok? Serão deslocamentos máximos em módulo em relação ao ponto de equilíbrio, né? Eu posso obter esses pontos de máximo derivando e igualando a zero a expressão de U de T. Se eu derivar essa expressão e igualar a zero, eu encontro que o tempo T será igual a 1 sobre W vezes o arco tangente de V0 sobre W0. E eu posso, se quiser, montar um triângulozinho, né, com os catetos iguais a V0 sobre W0, que são as constantes separadas, né, da minha expressão, e dizer que o beta será aquele arco cuja tangente é V0 dividido por W0. Basta olhar na figura, né, que a tangente de beta será V0 dividido por W dividido por o índice zero. E nesse triângulo eu teria essa hipotenusa C dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, né? Então, raiz quadrada de índice zero ao quadrado mais, entre parênteses, V0 sobre W ao quadrado. Ok? Muito bem. E vamos continuar, né? A gente pode reescrever aquela expressão U de T. Nada me impede que eu multiplique a expressão toda por C e dividir cada termo por C também. Então, nada se altera se eu multiplicar todos os termos e multiplicar e dividir por um mesmo fator. Ok?
Aí, nesse caso, o V0 dividido por W dividido por C vai ser o seno de beta. Tá certo? E o índice 0 dividido por C vai ser o cosseno de beta. Então, a minha expressão do deslocamento em função do tempo passa a ser C que multiplica seno beta seno WT mais cosseno beta cosseno WT. Ou, utilizando aquela fórmula, né, do cosseno da diferença, cosseno de A menos B é cosseno de A cosseno B mais seno A seno de B, eu posso dizer que o deslocamento em função do tempo será igual a C vezes cosseno WT menos beta. Como o cosseno WT menos beta vai ter valores máximos iguais a, em módulo igual a 1, né? Em módulo, pode ser 1 ou menos 1, os deslocamentos máximos em módulo serão iguais a C. Então, isso indica que C será a amplitude desse movimento, ou seja, os maiores deslocamentos em relação à posição inicial de repouso. Ok? Muito bem. Então, a outra maneira de se reescrever aquela mesma função, né, o deslocamento em função do tempo. Temos aí um gráfico representando essa situação, né, da vibração livre de um sistema com 1 grau de liberdade sem amortecimento. Tá? Muito bem. Vamos considerar o caso que a gente tem a vibração forçada, ou seja, a vibração em que a força externa não é mais nula. E a gente vai começar com a força harmônica, F de T igual a F índice 0, seno de W barra T. Tá? Repara que eu coloquei o W barra para diferenciar do W, que é a frequência natural do movimento lá, da vibração livre. Certo? Então, elas não são iguais, né? É até bom que não sejam, ok? Então, eu tenho a frequência de aplicação da força, né? Frequência de excitação da força, diferente da frequência natural do sistema. Então, a minha equação de equilíbrio passa a ser, né, considerando ainda sem amortecimento, M, 2 pontos mais KU igual a F índice 0, seno W barra T. De novo, eu vou dividir todo mundo por M, vou ficar com U, 2 pontos, mais W2U, igual a F0 dividido por M, sendo W barra T. Bom, essa equação, né, a EDO homogênea correspondente é igual ao que eu tinha anteriormente. Então, a solução de uma EDO não homogênea, ela é a solução da homogênea, que eu já tenho, é A seno WT mais B cosseno WT, exceto as constantes que eu tenho que determinar, somada com uma solução particular qualquer da não homogênea. Então, eu já tenho a solução geral da homogênea, que está ali, o índice T igual a seno WT mais B cosseno WT. Preciso achar a solução particular. Muito bem. A gente pode arbitrar como solução particular a função U vezes seno W barra T. Né? Muito bem. Se eu pegar essa função, né, eu tenho que derivar 2 vezes, ela seria uma candidata, né, para U. Então, derivando 2 vezes para substituir em U 2 pontos, né, ela vai ficar, na primeira derivada, eu teria U vezes W cosseno WT, e na segunda, menos U W ao quadrado, seno WT, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu ficaria com essa expressão, daria a seguinte, menos W ao quadrado, U seno W barra T, mais U W ao quadrado seno W barra T, igual a F0 sobre N seno W barra T. Cancelando, né, os termos seno W barra T, ou colocando em evidência, se quiser, né? Tá certo? Para não ter o risco de dividir por 0, né? Também. Eu vou dizer o quê? Que o W menos W2, né, menos W barra 2 ao quadrado, vezes U mais U vezes W ao quadrado, é igual a F0 sobre M. E aí é um arranjo algébrico, né? Vou dizer que U vezes W ao quadrado menos W barra ao quadrado é igual a F0 dividido por M. Ou, colocando W ao quadrado para fora, eu vou ficar com U vezes W ao quadrado, que multiplica 1 menos R ao quadrado, igual a F0 sobre M, onde R é igual à razão entre as frequências de aplicação da força, frequência de excitação, e a frequência natural, né? Ok? Ou eu posso dizer que U, já substituindo W ao quadrado por K sobre M, U vezes K sobre M, vezes 1 menos R ao quadrado, é igual a F0 sobre M. Cancelo o M dos dois lados,
fico com 1 vezes K que multiplica 1 menos R ao quadrado é igual a F índice zero. O Q é F índice zero dividido por K que multiplica 1 menos R ao quadrado. Então, esta, né, é a minha solução, vai me dar a solução particular. Na verdade, a minha solução particular vai ser o U vezes seno W barra T. Não esqueça disso, né? Então, minha solução particular vai ser F0 dividido por K, que multiplica 1 menos R ao quadrado, vezes seno de W barra T. O que eu achei aqui no final foi só o U, né? Então, a minha solução geral dessa EDO passa a ser U de T igual a A seno WT mais B cosseno WT mais F índice zero dividido por K, que multiplica 1 menos R ao quadrado, vezes seno W barra T, como eu havia dito. Ok? Os valores das constantes A e B, novamente, dependem das condições iniciais. Se nós admitirmos que as condições iniciais são nulas, né? Ou seja, que U índice zero e V índice zero são iguais a zero, ou seja, o deslocamento e a velocidade inicial são todas nulas, e aplicando aquelas condições de contorno, de iniciais, eu vou chegar que o B é igual a zero e que o A é menos R vezes F0 dividido por K, que multiplica 1 menos R ao quadrado. Juntando tudo, né? E fazendo aí um arranjo algébrico, eu vou chegar na última expressão que está lá. U de T é igual a F0 dividido por K, que multiplica 1 menos R ao quadrado, vezes, entre parênteses, seno W barra T menos R seno WT. Bom, é importante verificar aí que eu não posso ter o R igual a 1, né? Tá certo? Se o R for igual a 1, ou seja, se a minha frequência de excitação igualar à frequência natural, tem o fenômeno da ressonância. Eu teria aí um deslocamento infinito, né? Tá certo? Então, já é um conceito que a gente tem que ter cuidado, né? Quando a frequência de excitação do sistema é próxima da frequência natural, tá? Muito bem. Vamos agora considerar o caso de que a força externa é uma força constante, dada por F índice T igual a F0. Mas não confunda a força constante com a força estática, ok? Essa força constante ela é aplicada de forma súbita, não de forma lenta, como uma força estática, tá certo? Ela não tem aquele gráfico indo de 0 até F, ela começa já a partir de F0, ou seja, num instante muito pequeno de tempo, já gerando forças de inércia, né? Então, eu vou ter, para aquela minha equação de equilíbrio, a minha equação diferencial passa a ser MU dois pontos mais KU igual a F0. Fazendo de novo aquele artifício de dividir todo mundo por M, eu vou ficar com U dois pontos mais W2U igual a F0 sobre M. A solução geral, de novo, a gente já conhece, né? A solução geral se mantém, A sendo WT mais B cosseno WT, onde A e B só dependem das condições iniciais. E agora eu preciso de uma solução particular. E essa solução particular pode ser bem simples. Então, vamos adotar como particular a função F0 sobre K, uma função constante. F0 dividido por K. Se eu derivar ela uma vez já se anula, então, duas vezes, então, continua nula, né? Então, aquele termo M dois pontos some, fica K vezes F0 sobre K igual a F0 igual a F0. Essa particular satisfez a minha EDO, tá certo? Então, a minha solução geral passa a ser essa que está aí. U de T igual a A seno WT mais B cosseno WT mais F índice zero dividido por K. Os valores das constantes A e B dependem das condições iniciais. Se a gente adotar que as condições iniciais são nulas, né, eu vou obter que o B será igual a menos F0 dividido por K, ok? E que o A será igual a zero. Então, eu vou ter como resultado o deslocamento em função do tempo, como sendo F0 dividido por K, que multiplica 1 menos cosseno WT. Repara o seguinte, né? Que, nesse caso, meus deslocamentos máximos, né, serão iguais a 2 vezes F0 sobre K, que é o dobro do deslocamento causado pela força estática, ok? Então, essa força, né, se a gente considerar uma força de impacto, né, ela gera um deslocamento máximo
o dobro do deslocamento estático da mola. Se eu aplico uma carga estática na mola igual a F0, né, o deslocamento da mola seria F0 sobre K. Mas nesse caso, repare, né, que o deslocamento máximo vai chegar a ser 2 vezes F0 sobre K. Ok? Muito bem. Bom, agora uma observação. Se a função constante atua apenas por um intervalo de tempo, né? Durante o intervalo de tempo que a força é aplicada, vale a expressão anterior. Se eu aplico ela e depois zero essa força, a partir do momento que ela deixar de atuar, o movimento passa a ser de uma vibração livre, sem amortecimento, com as condições iniciais sendo definidas como deslocamento e velocidade calculadas ao final do intervalo de tempo considerado. Então, vamos considerar, né, que essa força ela só atuou no intervalo entre 0 e t índice d. Certo? Ela atuou, seria aquela função retangular que depois se anula, ok? A constante que depois se anula. Então, a partir desse instante t índice d, ele passa a funcionar, né? A equação passa a ser o de sistema de 1 grau de liberdade sem amortecimento, com vibração livre, mas cujas condições iniciais são o deslocamento e a velocidade naquele instante t índice d. Então, seria F0 sobre K multiplicar 1 menos cosseno de W t índice d, o deslocamento, né? E a velocidade seria a partir da derivada, né? Ok? Derivando lá o 1 dá 0, o cosseno dá menos seno, vezes o W, né? O W vai para o lado de fora. Então fica F0, W sobre K, seno W t índice d. Então, considerando essas condições de contorno agora e rearrumando os termos, né? Eu vou chegar a esse algebrismo que está aí, ok? Trabalhando esse algebrismo, né? E aplicando a identidade trigonométrica, eu vou chegar no final como sendo F0 sobre K, que multiplica cosseno de W t menos t índice d, menos cosseno de WT. Então, essa será a expressão após atingir o intervalo t índice d, tá certo? Ok? Muito bem. É isso aí, pessoal. Então, com isso, eu encerro essa nossa primeira aula. Fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né? E na próxima aula a gente já começa a falar então sobre o amortecimento, ok? Fica então para a próxima aula.